Você está com seu fermento ativo e começou a refrescar, já tem sua rotina. Seu fermento está bonitão, super forte. E de repente você vê as sobras desses descartes, como essas daqui. Aí eu sei, dá aquela pena, dá dor no coração, né? Então pare, não jogue mais fora. Esse vídeo aqui é justamente para você parar de jogar fora os descartes de levain e aprender a usar essas sobrinhas para fazer coisas deliciosas. Então já sabe, né? Fica de olho na tela, porque o vídeo já vai começar. Olá, Bela Bakers, eu já estava com saudades. E você chegou agora? Olá, eu sou Clarissa, uma baiana que mora na Holanda e é viciada em pão artesanal, principalmente pães de fermentação natural. Então, se achegue no nosso cantinho e se você gostar, você pode assinar o canal. Hoje, a gente vai falar sobre pão de fermentação natural sem desperdício. E como tudo começa com o fermento, a primeira lição de não desperdiçar vai ver pelas sobras do fermento, ou descarte de levain, como a gente fala. Então, eu sei, a gente sempre se pergunta, mas por que eu tenho que jogar fora uma porção do meu fermento que já está boa para uso, que está perfeito? Isso é uma dúvida natural que acontece com todo mundo no início. É simples. O que acontece é que durante a fermentação, o fermento, a nossa cultura, que ele vai consumindo os açúcares da farinha e aí quando tudo é consumido, ou seja, de um modo bem simples, a comidinha que ele está lá se alimentando termina, a gente precisa realimentar o fermento com mais farinha e água. Agora imagine, se você não descartasse uma parte, você ia ter que colocar cada vez mais farinha. E assim a gente ia chegar numa quantidade incontrolável, certo? É por isso que a gente descarta uma parte e aí começa a alimentar com mais uma parte de farinha e de água. Bom, agora você já sabe o porquê que a gente joga fora. Mas vamos ao como. Sempre falo que é muito importante saber o porquê. Sabe o que é? É que eu quero que você aqui aprenda o processo, os motivos. Eu não quero que ninguém aqui vire repetidor de receita, até porque quando a gente fala de pão, não dá para simplesmente seguir a receita, não é assim, né? Você tem que entender como funciona a fermentação, entender as variáveis, o que é que pode influenciar e ler os sinais que a massa dá pra gente, né? É assim que funciona com pão. Mas vamos voltar aos descartes? O que é que eu posso fazer com descartes? A primeira coisa é guardar, tá? Como posso guardar? Se você vai usar o descarte dentro de uma semana, por exemplo, você pode, vamos dizer que você vai fazer crepes no final de semana, você pode guardar na geladeira. Geralmente é isso que eu faço, eu vou juntando as minhas sobrinhas e eu tenho um pote como esse na geladeira. Se você não vai usar durante a semana, eu recomendo que você guarde no freezer e depois você pode descongelar e usar perfeitamente para fazer coisas deliciosas. E o que é que eu posso fazer? Você pode fazer bolos, pizzas, crepes, uma infinidade de receitas. Então, como é que a gente pode usar os descartes de levain? Existem três formas ou três maneiras de usar. A primeira delas é, você só quer adicionar sabor à receita e não vai haver nenhuma fermentação adicional, além do que já houve, né, no fermento. Então, o que acontece? Você sabe que o fermento natural ele tem um sabor único, meio azedinho, né? E isso pode trazer um sabor super especial para biscoitos, crackers e outras receitas, até bolos e tudo. Nesse caso, o descarte de levain ou fermento natural adiciona só o sabor, mas a massa não cresce. Então, a gente vai adicionar a farinha, mas não vai haver uma fermentação extra. Você pode conferir nessa receita aqui em cima, que você vai ver, são crackers que eu faço e que fazem o maior sucesso aqui em casa, tá? Qual é a outra maneira que a gente pode usar o fermento? Também é adição de sabor, mas com fermentação. Quando a gente fala com fermentação, o que é? Que a gente quer que além do sabor, a gente vai precisar, a receita vai requerer uma fermentação extra ou aumento de volume.
como no caso de pãezinhos, rolinhos de canela e etc. Como a gente consegue um crescimento como esse, já que o fermento não está ativo? Bom, geralmente nessas receitas que exigem crescimento de volume, você vai adicionar um agente de crescimento, né? Que pode ser um fermento biológico ou fermento químico, a depender, claro, da receita. A gente viu a adição de sabor sem fermentação, né? Agora, a gente vai ver uma segunda maneira, que é adição de sabor com fermentação. Aqui, a gente quer o sabor do fermento natural, claro, mas a receita vai precisar de um aumento de volume, como no caso de pãezinhos, rolinhos de canela e etc. E como a gente consegue esse crescimento? Geralmente a gente adiciona, né, algum agente de crescimento, como fermento biológico ou fermento químico, já que o nosso fermento ele não está ativo, né? Dá uma olhada nessa receita aqui em cima que você vai ver uma outra possibilidade de fazer uma receita, fazer uma coisa deliciosa com os seus descartes de levain, tá? Ok, a gente viu adição de sabor sem fermentação, adição de sabor com fermentação. Tem uma terceira que é assim, adição de sabor sem adição de farinha, tá? Então você vai usar a farinha que está já no seu descarte, tá? O descarte é usado sim para dar aquele sabor especial, mas você não vai precisar adicionar mais farinha. O que acontece? Nesse caso, ele pode ser assado imediatamente. Você não vai querer que ele tenha descanso, um repouso, que haja fermentação adicional. Às vezes acontece você adicionar um fermento biológico ou químico, se a receita pedir, tá? Bom, você viu as 3 formas de usar descarte de levain? Agora, você já sabe que não precisa jogar fora os seus descartes, né? Então, nada de desperdício. Aqui no canal existem algumas receitas com descarte de levain e virão muitas mais, porque eu sempre gosto de aproveitar qualquer resquício de levain. Eu acho que a gente está falando em saúde e sustentabilidade também é saúde. Por isso, toca nesse sininho aqui para você não perder mais nenhum vídeo que vai chegar. E baixa o seu Diário do Pão aqui no link, nesse link aqui, inscrição.bailabakes.com, e que está na descrição do vídeo. E tem muito mais link para você na descrição do vídeo. Então, até a próxima. Espero te ver logo logo.